Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Voz e Vez do Professor. Aqui nós tratamos de assuntos relacionados à educação paulista. Se você faz parte, seu lugar é aqui. Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber toda vez que tiver um vídeo novo. Efetivos em nível de unidade escolar, ela é realizada hoje e também ficará aberta para manifestação amanhã. Então, é 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Depois fecha, ocorre atribuição, ocorre depois em nível de diretoria de ensino, mas amanhã fecha. Então, a manifestação é até amanhã, tá, pessoal? Eu vi uma pergunta aqui, que às vezes se a gente tocasse nesse assunto falando com só supervisor de ensino, só com diretoria de ensino, poderia parecer uma bobagem, mas acho muito legal que hoje a gente está aqui num canal conversando com os docentes, né, conversando com a rede no geral. Então, eu achei muito legal essa pergunta, vou explicar um pouquinho, porque às vezes o que parece muito rotineiro para a gente, o que a gente já está muito habituadas, a gente usa alguns termos que acha que todo mundo vai entender, e não é todo mundo que vai entender, então eu acho muito legal explicar isso aqui, que foi uma pergunta que surgiu no chat. A Sara, ela perguntou o que é a carga suplementar. Então, Sara, a carga suplementar, ela é assim, eu tenho uma constituição de jornada sendo efetiva. Qual que é a minha constituição de jornada? Aquela que eu optei. Então, se eu optei lá atrás, né, quando eu optei pelo meu cargo, tudo certinho, a minha constituição de jornada. Optei por uma constituição de jornada inicial. Então, tenho a atribuição de 19 aulas, tá? Então, a minha constituição vai ser sempre com 19 aulas, a minha atribuição vai ocorrer de acordo com isso. Mas se, porventura, eu tenho, sim, interesse, tenho disponibilidade para trabalhar e pegar mais aulas nas unidades escolares ou nas diretorias de ensino, eu posso manifestar interesse e pegar até 36 aulas no meu vínculo funcional. Então, a minha constituição de jornada são 19 aulas, mas eu posso ter até 36 aulas atribuídas para mim, tá bom? E aí você recebe por essas 36 aulas, tudo certinho. Então, isso é a carga suplementar. Eu tenho a constituição de jornada, que é aquela garantida por lei aos efetivos, e depois eu posso ter uma ampliação de jornada, porque você tem uma gama de jornadas que você pode optar, pode inclusive optar pela nova carreira, e dentro dessa gama de jornadas, você sempre vai poder, se for o caso, se tiver interesse, pegar mais aulas na sua unidade ou na diretoria de ensino. Essas aulas, elas entram a título de carga suplementar, tá? Tem uma pergunta aqui que é bem importante. Como fica quem tem acúmulo? Passa na frente na hora da escolha? Não, gente, a classificação vai respeitar a classificação. A classificação já está posta e o docente que tem acúmulo, ele não tem uma preferência por conta do acúmulo, tá? A atribuição ocorre por conta da classificação, tá? A Josi mandou para a gente aqui, vamos ver. Tá. Quem está em licença médica pode pegar carga suplementar? Agora pode. Como é que funciona? A gente está fazendo uma atribuição aqui, agora a gente começa a atribuição em dezembro, para 2023. Para quando em 2023? Para o primeiro dia letivo de 2023. Então, hoje eu estou em licença médica, ou estou em licença gestante. Então, posso ter classes e aulas atribuídas? Devo, sou efetiva, preciso ter a minha constituição de jornada garantida. E a carga suplementar? Eu posso ter carga suplementar? Pode. Você faz a manifestação por carga suplementar e vai ser atribuída a sua carga suplementar. O que ocorre? No primeiro dia de aula, você tem que estar com o pezinho lá na sala de aula dando essas aulas. Se no primeiro dia letivo você não assumir essas aulas, você perde a sua carga suplementar, tá? Ah, mas foi no primeiro dia só, no segundo eu fui. É isso mesmo, pessoal, é uma régua e aqui a gente não tem como fazer uma discricionalidade. É no primeiro dia letivo que o docente tiver aquelas aulas para ministrar. Ele precisa colocar o pezinho em sala de aula. Aí tudo bem, ele pode manifestar interesse e pode ter aulas a título de carga suplementar atribuída agora no processo inicial, tá bom?
Eles estão perguntando se vai ter uma live específica para os contratados e os candidatos à contratação. Vai ter também, gente. Na verdade, vai ter constantemente. A gente já está com o cronograma das lives. Muitas são direcionadas para a diretoria de ensino, porque são questões administrativas, mas também faremos contato com os docentes, tá? A Maria José perguntou se quem está no PEI faz manifestação de interesse. Não faz, tá? Nem quem já está designado no PEI no ano de 2022 e nem quem foi alocado no PEI para 2023. Também aqueles que aderiram ao programa pela prioridade também não manifestam interesse na regular, tá? Então, quem está no PEI, quem vai atuar no PEI, quem vai continuar no PEI, não manifesta interesse para atribuição de classes e aulas, tá? Tem uma aqui que é de sistema, Luiz. A unidade escolar só conseguirá visualizar a opção de jornada de adesão dos docentes da nova carreira no momento de atribuir. Na hora da atribuição, vai enxergar tanto a jornada atual quanto a jornada de opção para 2023, independente se for a da 836, da LC 1374, o sistema vai trazer as opções de jornada, tá? É isso, né, Luiz? É isso mesmo. Eu vi aqui, ó, a Juliana perguntando, se não houver aulas da minha disciplina, somente itinerário formativo para constituir a minha jornada, eu devo pegar essas aulas do itinerário ou vou ser considerado adido para participar da atribuição a nível de IDE? Olha, eu acho assim que até para o interesse do docente, gente, cabe a gente fazer essa reflexão. Ficar numa única unidade escolar é o melhor para a comunidade escolar, para o docente, para o aluno, para todos. Então, assim, o itinerário formativo constitui a sua jornada. É muito importante. Você consegue fazer sua constituição de jornada na sua unidade de classificação. Então, não há que se falar em buscar a nível de DE, tá? Então, se você está lá e existem aulas dos itinerários formativos, sua constituição de jornada vai ocorrer lá. Você não vai ficar adido de forma alguma. Os itinerários formativos constituem a jornada dos docentes efetivos, tá bom? Tem uma questão aqui, né, que eles colocaram o seguinte: o professor esqueceu de manifestar sim em carga suplementar, né, como proceder? Pessoal, a atribuição em nível de unidade escolar, ela é de competência do diretor da escola, né, e do coordenador de organização escolar. Essa indicação na manifestação, ela é pura e simplesmente uma indicação, ela não é uma trava de sistema, né? Então, ele vai indicar ali sim ou não, na tela de atribuição lá do diretor de escola ou do COI, né, eles vão visualizar essa indicação. Eles já conhecem os docentes, né, da unidade, eles sabem quem deseja a carga suplementar, né, eles já têm uma noção, né, de como que isso é feito. Isso não, ele colocando não nessa opção, não vai impedir o diretor da unidade em fazer essa atribuição dessa carga, né? É mais para passar uma orientação, ele está indicando o que ele deseja, né? Mas o diretor, ele tem total liberdade, né? Porque a atribuição em nível de unidade é competência dele, ele tem total liberdade de realizar a atribuição, né? Então, isso não vai ter esse impacto, assim, é mais para servir como uma indicação. Está chegando bastante questão, a gente vai até tocar de novo nesse assunto de disciplinas que não estão aparecendo para manifestação de interesse. Pessoal, se não está lá no sistema, no Portalnet, na formação curricular, não tem como aparecer para manifestar interesse. Então, a gente já orientou a olhar a formação curricular e, neste momento, não tem como ficar fazendo alterações. O processo de atribuição, ele está em andamento. Não tem como ficar fazendo alterações neste caminho. Então, agora eu vou manifestar interesse naquilo que está aparecendo para mim. Certo? A Vânia perguntou aqui, o professor não pode constituir com disciplinas qualificadas? Como ele vai esperar até janeiro? É assim, Vânia, quando a gente começa o processo de atribuição, começa todo mundo com a carga horária zerada, né? Ninguém tem carga horária para 2023 ainda. Então, todo mundo está zeradinho aqui. E aí, a gente faz a constituição com a específica, com a não específica, com as demais, de outra licenciatura. Então, com isso, a gente já consegue atribuir agora, né? Etapa 1.
O que vier de qualificação, tá lá para frente, né? A gente nunca faz a constituição de jornada de um efetivo com a qualificação dele. A gente faz com a específica, com a não específica, com as demais, outra licenciatura, itinerário formativo, né? Então, assim, é aqui que a gente vai fazer a constituição desse docente efetivo. E se acontecer dele ficar parcialmente atendido na unidade escolar, ele vai buscar essa constituição lá a nível de IDE. E se mesmo assim ele estiver parcialmente atendido, aí lá na etapa 2 a gente vai fazer esse atendimento prioritário, mas sempre lembrando, o efetivo atendimento dele ocorre quando a gente está aqui, eu tenho um número por baixo, pessoal, nós temos mais de 2 milhões de aulas para serem atribuídos, tá? Então, nós teremos aulas para fazer a constituição dos nossos docentes efetivos com os critérios de específica, não específica, demais disciplinas e outras licenciaturas. Então, assim, a gente entende, claro, o docente tem essa preocupação de ficar de não ser atendido, faltar aulas e tudo mais. Mas fiquem tranquilos, porque vocês vão sim ter essas aulas, vocês vão ter a sua constituição de jornada, inclusive aqueles que estão optando pela ampliação, muito provavelmente consigam essa ampliação, tá? Sempre que a gente faz essas lives para conversar com vocês, a gente sente essa aflição. Mas fiquem tranquilos, porque nós teremos aulas, vocês terão, sim, sua constituição de jornada. Tem uma questão aqui, ó, que a pessoa colocou aqui que a formação curricular ela está correta, mas não aparece a disciplina lá para manifestação de interesse. O que tem que tomar cuidado aqui, na hora que vai checar essa formação curricular, é assim, ó, formação curricular a gente checa no Portal Net, né? Lá no Portal Net, além de você, quando você acessa a formação curricular, né, coloca o CPF, né, ou RG e puxa essa formação, além de ter a formação, né, imagina, eu vou colocar um exemplo aqui de licenciatura plena em matemática. Aí a pessoa pensa, eu sou habilitado em matemática. Mas é que dentro dessa formação, né, tem um ícone lá, né, que está escrito H/Q, né, HQ, que é de habilitado / qualificado. Ele tem que abrir aquele ícone e lá dentro ele vê o que essa formação dele qualifica ou habilita. O que acontece? Às vezes tem docente que tem lá a licenciatura plena em matemática, só que quando a gente vai, aí ele não consegue manifestar interesse, porque ele não vê o saldo, e a gente vai investigar por que ele não está tendo acesso ao saldo de aula, sendo que aquela unidade escolar ela tem o saldo. A gente vai nesse campo específico e lá não está registrado nenhuma qualificação, nem habilitação para essa formação desse docente. Então tem que se atentar a esse ponto, né? Dentro dessa licenciatura dele tem que estar cadastrada a habilitação e qualificação. Daí que o sistema vai fazer a leitura lá na manifestação de interesse. Então, é um ponto que tem que ter atenção, né? Tem que ver nos mínimos detalhes. Então, vamos lá. Quais dúvidas? A carga suplementar, ela nunca é obrigatória, tá, pessoal? O docente, ele faz opção por carga suplementar. Quando chegar na fase, o diretor vai atribuir para o docente dele. É importante que o docente ele também nunca faça opções levianas dentro do sistema, porque hoje a atribuição é online, não está todo mundo lá. Eu não estou com a Bruna, com o Luiz, todo mundo reunido e falando, ai, Bruna, agora na atribuição você quer mesmo a carga suplementar? Ou não quer a carga suplementar? Então, assim, o sistema, o diretor, ele vai acompanhar o que o docente colocou no sistema. Se o docente colocou que ele queria carga suplementar, o diretor vai atribuir a carga suplementar porque o docente optou, tá? Mas a gente não atribui carga suplementar de forma obrigatória. O docente, ele opta por essa atribuição no momento em que ele faz a manifestação. Então, assim, também não foi uma opção que ele fez há muito tempo e a vida dele mudou. Eu estou fazendo essa opção hoje, essa opção amanhã, e a atribuição vai ocorrer na sexta-feira, tá? Então, isso não se altera. Depois de atribuído, a gente não declina de aulas atribuídas conforme o que está lá na resolução. Pessoal, a gente está falando especificamente mais sobre os efetivos, porque a gente está na
fase dos efetivos, tá? A gente não está ignorando aqui os comentários de vocês, a gente viu que não estão falando da atribuição dos contratados ou dos não efetivos, mas é porque especificamente agora a gente está passando pela fase dos efetivos, tá? A Cristiane está aqui perguntando em qual momento faz a manifestação para atribuição. Cristiane, precisa acompanhar aí um pouquinho mais de perto as publicações, tá? A gente está em manifestação de interesse agora já, e ela encerra amanhã, então é muito importante que vocês acompanhem. E aí também um recado, porque se vocês não manifestarem interesse, a constituição de vocês vai ser atendida de forma compulsória pelo diretor, tá? Então é importante, façam sua manifestação, escolham suas aulas, façam todo o processo certinho, acompanhem as portarias, tudo que sai no Diário Oficial para que vocês não percam os prazos. Se perder prazo, a atribuição é compulsória e passa somente ali pelo diretor, ele vai fazer essa atribuição conforme a sua constituição de jornada. E no atendimento compulsório não existe ampliação de jornada nem carga suplementar, tá? Então, você vai ser constituído com a exata jornada que você tem esse ano. Está pedindo para repetir a questão dos projetos da pasta. A Thaís já abordou esse assunto, né? Agora é a atribuição das aulas regulares, e lá no final da atribuição, depois da etapa 2, é que vai ser realizada a atribuição dos projetos. Mas todo mundo agora vai passar pela atribuição, pelo processo de atribuição de aulas. Luiz, acho que você podia explicar um pouquinho mais aqui sobre a manifestação de interesse. Quem manifesta interesse, como manifesta interesse, quem está no PEI manifesta ou não manifesta. Explica um pouquinho mais para eles agora nesses momentos finais, porque eu vi aqui no chat eles ainda têm um pouquinho de dúvida. Quem que deve acessar, quem que vai manifestar. Certo. Você quer que eu mostre o PPT junto? Então, coloca o PPT na página 33, por gentileza. A gente dá uma revisada aqui na manifestação. Isso. Então, recapitulando aqui, né, para manifestar interesse, né, deve acessar a sede, né, que o endereço é sede.educacau.sp.gov.br, né, o próximo slide, por favor. Acessando a sede, né, a gente tem o perfil de acesso, né. Para manifestar interesse, o perfil de acesso é de professor. Só que tem um ponto de atenção aí. No caso dos docentes que estão afastados, designados, né, eles utilizarão o mesmo perfil dessa designação, que foi o mesmo que ele utilizou quando ele foi realizar a inscrição, lá no período de inscrição, né. Então, no caso de docente que esteja afastado, né, e ele, quando ele entra na sede, ele não entra mais como professor, ele entra com o cargo de afastamento, designação, ele vai utilizar, ele vai ter acesso ao menu de atribuição, né, a gente disponibilizou esse menu para esses casos, e ele vai conseguir também manifestar interesse. Próximo slide. Então, falando do menu, né, o menu ele fica aqui no canto esquerdo, né, da sede, né, a atribuição que a gente faz nesse momento, atribuição inicial, né, então o menu é atribuição inicial, manifestação de interesse. Esse é para fazer a manifestação de interesse na atribuição inicial para 2023, né. Lembrando que nesse mesmo menu, né, nessa coluna, também tem atribuição online, que é a atribuição durante o ano, né, que é aquela que a gente utiliza, né, fora, né, dessa atribuição inicial. Então, acessando lá, ele vai atribuição inicial, ele desce um pouquinho a tela, clica em manifestação de interesse. Após ele clicar em manifestação de interesse, ele vai selecionar o vínculo dele, né, próximo slide, por favor, que vai estar nessa tela, né. No caso de, a gente está falando aqui de efetivos, né. No caso de efetivos que possuem acúmulo com o mesmo tipo de vínculo, né, que também é efetivo, vai aparecer dois perfis aqui, né. E ele deverá selecionar ambos os perfis e realizar todo o procedimento de manifestação de interesse, né. No caso, esse exemplo que eu peguei, ele só tinha um vínculo, então a gente clica ali naquele botãozinho que eu sinalizei ali em vermelho para estar selecionando esse vínculo. Clicando nele, a gente vai para aquela tela de indicação da carga suplementar, né. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem, né, vai ser uma espécie de pop-up na tela,
que mostra se ele deseja ou não ter carga suplementar atribuída, né? Então, se ele marcar que não, aí ele só encerra e continua a manifestação de interesse. Se ele marcar que sim, o sistema vai perguntar para ele se ele precisa, qual é a quantidade de carga suplementar que ele tem interesse. Aí ele seleciona e dá aqui o confirmar, que aí passa para a próxima página. Na próxima tela, a gente vê ali os dados desse docente, né? Então, aqui a gente vê todos os dados pessoais e tem o botãozinho ali para atualizar o telefone, como a gente falou que é super importante manter atualizado, né, caso seja necessário entrar em contato com esse docente. Próximo slide. Aqui ele vai selecionar, então, né, em quem ele deseja manifestar interesse, se vai ser no saldo anual ou se vai ser primeiro ou segundo semestre. Lembrando aqui que a gente já comentou na live, né, que ele deverá manifestar interesse em ambos os semestres, né, para ter a atribuição de itinerário formativo, que é a atribuição semestral. Próximo, por favor. Aqui é só reforçando, né, que além da manifestação anual, ele deverá também manifestar interesse no primeiro e segundo semestre. Próximo. E aqui, né, é o saldo de aula disponível daquela unidade escolar onde ele vai estar manifestando interesse. Aqui ele vai selecionar as opções, né, que ele deseja manifestar interesse. Na última coluna aqui dessa tabela, né, onde tem uma caixinha, né, seletora. Clicando nessa caixinha, ele já está indicando que ele está manifestando interesse nessa disciplina, nessa turma. Ao final dessa tabela, a gente tem um botãozinho aqui de confirmar, né? Confirmando, ele manda para a tela de alteração de prioridade, né? Próximo slide, por favor. Que é aqui onde a gente faz essa alteração, né? O que eu quero primeiro, o que eu não... Eu vou deixar para o final, porque eu prefiro essas disciplinas aqui. Aqui também eu posso estar excluindo as disciplinas que os componentes, né, que eu não quero mais manifestar interesse, né? E aqui ao final ele clica em salvar e finaliza a manifestação, né? Então é um processo bem simples, né? É bem intuitivo. Ele vai conseguir editar isso durante o processo, né? Lembrando que o período de manifestação de interesse ele serve tanto para manifestar interesse e caso ele mude de ideia, ele pode entrar lá e editar toda essa manifestação, né? Lá no menu, ele acessa o menu lá, em vez de manifestação, ele vai em edição de manifestação, mesmo procedimento, clica, seleciona o vínculo e faz toda a alteração que ele acha necessário ali na manifestação de interesse. Lembrando que sempre ao final da manifestação de interesse, tem que clicar ali em salvar para garantir que essas manifestações sejam salvas, né? Porque apenas selecionar ali o componente curricular, a turma, e não salvar, não vai garantir essa manifestação de interesse. É isso, bem simples, manifestação de interesse na sede, bem intuitivo, bem tranquilo de fazer. Pessoal, então é isso, tá? A gente, como eu comentei aqui no início, a gente tem um tempinho limitado com vocês. Hoje a gente tinha 1 horinha, mas acho que a gente volta amanhã, se eu não me engano. Se não for amanhã, é na sexta, com certeza. Mas nós teremos lives aqui com vocês. Eu tenho quase certeza que é amanhã. Então acompanhe aí, o aplicativo ele sempre manda uma notificação para vocês. Também acompanhe o Centro de Mídias no Instagram. Lá também tem os banners com os horários das lives, sobre os assuntos das lives, lá vocês conseguem também se manterem bem informados com relação a isso, tá? Então, a gente retorna para tirar as dúvidas, como eu falei no começo da live, os nicknames, a gente consegue entrar em contato com vocês, porque a gente consegue puxar vocês pela sede, pelo nickname, então, a gente puxa aqui o extrato do relatório, né? A gente puxa um relatório do chat da live, entra em contato com vocês quando necessário, inclui no material orientador, quando a gente vê que é recorrente, então fiquem tranquilos. O sistema está funcionando, o pessoal da Prodesp e da STEM também deixou um agradecimento muito grande para eles, porque o sistema tem feito tudo o que precisa, vocês estão conseguindo acessar a sede, ela não está com nenhuma lentidão, então vocês vão conseguir manifestar interesse e terão aulas atribuídas para a sua constituição de jornada, de acordo com o que está nos termos da legislação, tá? As dúvidas recorrentes, como eu falei, a gente volta na próxima live e conversa um pouquinho com vocês. O material da live vai ficar aqui no chat para vocês e os tutoriais vão ficar disponíveis lá no menu Atribuição Inicial Tutoriais. Ainda não está disponível porque primeiro a gente fez a live, mas logo estarão disponíveis lá para vocês acessarem, tá bom?
Acredito que seja isso. Quero agradecer o tempo de vocês. A gente sabe que é muito corrido para vocês. Então, agradecer a presença de todos vocês, esse tempo que vocês passaram com a gente, as dúvidas que vocês encaminharam, todos os pontos que foram colocados, a gente leva em consideração, embora a gente não consiga tratar todos eles aqui na live, mas pode ter certeza que saindo daqui a gente verifica tudo certinho, tá? Então, agradecer a presença do Luiz também, que explicou para vocês todo o sistema, da Bruna, que também está sempre aqui para auxiliar vocês com todas as dúvidas, e em caso de dúvida, unidade escolar, entre em contato com a diretoria de ensino, em caso de dúvida, o CEMOV está lá para auxiliar vocês, tá bom? Então, boa tarde a todos, até a próxima, pessoal. Boa tarde, pessoal, até a próxima. Obrigada.